Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 27 de outubro de 2025, segunda-feira. Segunda-feira, ao som de passarinhos que eu gravei em São Pedro de Atacama, incrédulo, pasmo, porque eu não supunha que pudesse haver essa exuberância de vida num lugar tão inóspito. Quando você sai de Santiago e o avião começa a se aproximar do deserto, você já acha que você mudou de planeta. Quando o avião pousa em Calama, que é a cidadezinha mais próxima de São Pedro de Atacama, que é maior, tem inclusive um aeroporto, você pega ali uma van ou qualquer tipo de transporte para ir para São Pedro de Atacama, você está atravessando o lugar mais inóspito que você já viu na sua vida. E você fica imaginando, em primeiro lugar, que a primeira pergunta que eu me fiz e não paro de me fazer, por que alguém foi se estabelecer num lugar tão miserável? Eu tenho cá para mim, obviamente não é nenhuma tese acadêmica, provavelmente algum tipo de preconceito, mas eu tenho cá para mim que a colonização espanhola foi definitivamente muito mais obstinada, muito mais focada, muito mais sistemática. Os caras, quando saíam ali para construir uma capital, eles tinham um plano debaixo do braço, e não importa o obstáculo, não importa, vamos construir em circunstâncias favoráveis, perto de um rio, assim, assado. Os caras saíam com um blueprint, um plano, para construir as capitais. Eu tenho a impressão, talvez de coisas que eu já li por aí, que a colonização portuguesa era um pouco mais, digamos assim, acomodada. Vamos ficar perto da costa, não é para quem entrar lá, não é muito trabalho, fica por aqui, a gente consegue voltar rápido para casa. É uma colonização muito mais de caranguejo, dando as costas para o continente. Realmente os espanhóis têm uma persistência realmente admirável. E, por favor, me corrijam se isso for só algum tipo de preconceito histórico. Mas quando você desperta de manhã ao som de passarinhos felicíssimos, ou que parecem ser corujas, sei lá, não consigo identificar todos os sons, você fala, desculpe, de onde está vindo tanta vida, porque não tem nada aqui em volta, é um lugar completo. Bom, aí você percebe devagarinho que sim, existem oásis ali, oásis que são provocados ou são possibilitados pela água de degelo, água do degelo dos vulcões, das montanhas mais altas. As montanhas mais altas são nevadas, são geladas, elas derretem, fazem ali uns riachinhos e isso permite ali que tenha algum tipo, não só de vegetação, mas também algum tipo de agricultura. Os povos originais dali, os atacamenhos, ou seja, quem for, souberam de alguma maneira explorar esses recursos e conseguiram sobreviver ali até que a gente chegasse com um monte de doença que eles nunca tinham visto e eles morressem em massa. Mas tirando esses oásis que tem aqui e ali, em volta desses riachinhos, você percebe que a única coisa que parece viva são uns arbustos miseráveis, uns arbustos realmente raquíticos, umas plantinhas que não impressionam ninguém, que com o tempo você descobre que se chamam rica-rica e que pelo visto servem para alguma coisa, inclusive para culinária. Eu estou aqui com saudade de uma limonada com rica-rica, que a gente tomava todo santo dia no mesmo restaurante. Então tá bom, rica-rica vai ver que é isso que alguns animais conseguem comer, vai ver que é por isso que tem guanacos, vai ver que é por isso que tem vicunhas. Aí tá bom, aí você vai fazer um tour e à medida que você sobe cada vez mais alto, 3.000 metros, 4.000 metros, a guia chama a sua atenção para uma mudança na vegetação. As rica-ricas começam a desaparecer e aparece uma outra planta que eu já esqueci como é que chama, alguma coisa envolvendo um CH, eu não me lembro, mas que parece um porco-espinho, parece uma criatura, parece um porco-espinho, um ouricinho, assim, espalhado por tudo quanto é canto, elas são inclusive mais amareladas. E a guia, eu fiquei muito feliz que ela explicou para a gente, perdão, limpando um pouco a garganta aqui, que essa mudança ali na flora local, em relação à altura, quanto mais você sobe, mais prepondera essa outra plantinha, se deve a uma adaptação. Essa planta é uma planta que conseguiu se adaptar à radiação ultravioleta massacrante. Quanto mais você sobe, mais o ultravioleta é assustador. E ultravioleta é uma radiação que a gente poderia chamar de, começa a chegar perto do ionizante. Ionizante é quando a radiação é suficiente para desestabilizar moléculas como, por exemplo, DNA, ou qualquer outra molécula por ali, tudo desbota, é uma coisa de louco. Então essa plantinha consegue sobreviver. Então quando você chega naqueles lagos no altiplano,
né, magníficos, tal, tem vicunhas que comem aquele negocinho, e tem plantinhas, e aí tem todo um ecossistema. Aí você fica pasmo em saber que existem pumas e raposas, e seja lá o que for. Eu falei, cara, tudo em cima de uma pobreza tão grande de recursos, como é que isso é possível? Eu estou lembrando dessa história, não só por, sei lá, para compartilhar uma experiência recente, porque eu acabei de ler um artigo interessante num site científico sobre uma descoberta sobre a fotossíntese de algas. Pronto, lá vou eu botar todo mundo em coma, né? Vai todo mundo morrer de sono. Mas vale lembrar o seguinte: em primeiro lugar, uma boa parcela do oxigênio que a gente tem na atmosfera, acho que uns 20 e tantos por cento, vem de cianobactérias, que são criaturas que vivem ali boiando fitoplâncton, né, no mar e que produzem oxigênio pra caramba. Em segundo lugar, essas cianobactérias, elas que inventaram a fotossíntese com o oxigênio, tá bom? Então, se existe oxigênio no planeta, é porque em algum momento, há uns 2 bilhões e meio de anos, 2 bilhões e 500 milhões de anos, tempo pra caramba, né, há uma cianobactéria nasceu e descobriu como fazer a fotossíntese, porque até então não tinha oxigênio dando bobeira, entendeu? Então quem inventou essa fotossíntese com oxigênio, que libera oxigênio, foi a cianobactéria. Elas estão por aí até hoje. Aliás, isso fez surgir uma dúvida na minha cabeça. Eu acabei conversando com o ChatGPT, vou compartilhar com vocês essa conversa matinal, né? Mas o que é interessante é que, aliás, é muito curioso, porque as plantas, todas as plantas que estão por aí fazendo fotossíntese, elas são derivadas desse momento, né? Então esse momento único, que é que a gente saiba pelo menos, único, surgiu uma vez só da fotossíntese que faz oxigênio, ela acabou dando origem às plantas e blá 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 blá, por aí. Mas, tá bom, vou entrar nessa conversa com o ChatGPT, porque depois eu falo do artigo, tá bom? Mas eu acho que vai complementar. Eu fiquei pensando, falei, puxa vida, existem várias plantas e criaturas por aí que fazem fotossíntese. Eu tenho uma vaga impressão que não são todos iguais os processos, que a gente conversou recentemente, como a fotossíntese de plantas tem 2 tipos básicos, eu já esqueci quais são. Um é um pouquinho mais eficiente do que o outro, mas quando a gente está falando de eficiência, aqui é tipo 3%. Então, de toda a energia do sol que incide nas plantas, nas florestas, toda aquela máquina de vida é movida a 3 ou 4% da energia total que incide no planeta. Veja só, com tão pouquinho, 3, 4%, você, eu, tudo que está em cima desse planeta vem em cima desses 3, 4%. Aí eu descobri por tabela que, além de ter esses 2 tipos diferentes em plantas, se eu não me engano, arroz é diferente de milho, mas eu não lembro, eu não vou lembrar os detalhes. Mas as cianobactérias, elas fazem um outro processo que é mais, que rende mais, tem uma eficiência ainda mais alta, mas também não é um colosso, 5%, 6%, eu não me lembro mais, mas é mais eficiente. Mas vejam que é apenas uma fração. E a questão é, por que os processos não são mais eficientes? Simplesmente porque se você, o Sol incide nessas criaturas, né, e ali você tem a clorofila ela se excita, e aí isso dá um efeito cascata, uma série de outras reações e tal. Se você excitar demais a clorofila, ela espana, né? Não é um processo assim muito controlável. Ela começa a produzir coisas oxidantes e que podem fazer um estrago danado, pode ser tóxico e você pode matar a planta por excesso de luz. Vocês já devem ter visto isso. Quando você ganha um vasinho, né, o cara vai falar, não coloca no sol direto. É porque simplesmente ela não vai aguentar, né? Sol em excesso, perdão, gasguei um pouco aqui. O sol em excesso vai fazer com que a reação engasgue, a reação fotoquímica vai engasgar por excesso de luz, ok? Mas o que é muito interessante, a gente volta agora para o paper que é científico que eu comentei no começo, os cientistas começaram a entender como que as cianobactérias que estão lá boiando no mar, como que elas lidam com o excesso de luz, porque parece que elas aguentam mais luz do que as plantas terrestres. E aí eles foram descobrir, não é que usando caroteno naquele negócio da cenoura, se eu não me engano, ok, uma molécula parecida com caroteno, seja lá o que for, as cianobactérias descobriram uma maneira de acalmar, de segurar um pouco a onda da clorofila antes que ela espane. Então, quando ela começa a ter energia demais, ela espana, a outra vai ali e segura a onda, ela dá uma abafada na história e a clorofila continua produzindo com esse excesso de luz.
Eu sei que é uma coisa técnica, mas eu achei isso absolutamente extraordinário, né? Evolução é uma coisa realmente espantosa. E na conversa com o ChatGPT, falei, vamos lá, ok, fotossíntese tem vários tipos, mas a questão é, todas as fotossínteses que a gente vê hoje, elas são filhotes daquele primeiro momento da cianobactéria? Então, adivinha, biologia, como sempre, é tudo mais complicado do que a gente imagina. Na verdade, várias espécies de bactérias descobriram como aproveitar a luz do sol de alguma maneira, mas não necessariamente de uma maneira que é um tipo de fotossíntese, tem tipo 1, tipo 2, já esqueci, né? Mas não libera oxigênio, não libera. A cianobactéria foi a primeira que descobriu uma maneira de fazer fotossíntese que liberava oxigênio, o que é uma péssima notícia para o resto, porque o oxigênio é tóxico para todo mundo. Na medida que as cianobactérias inundaram a atmosfera e também os mares com oxigênio, um monte de criatura morreu. Então não foi exatamente uma boa notícia. Mas então tá bom. Então veja, várias criaturas fizeram algum tipo de processo de fazer fotossíntese com ou sem oxigênio, né? É um processo que é chamado de evolução convergente. São coisas que nascem em lugares independentes e acabam ficando relativamente parecidas. Mas o que é uma coisa eu particularmente acho interessante é que como é que você sai da cianobactéria para a floresta amazônica, para a alface, qualquer planta que você imagina, para a rica, não é? O que ela fez? Que ela criou pernas? Na verdade, foi um milagre. Na verdade, acho que é o segundo milagre interessante aqui, porque veja, eu e você existimos porque num certo ponto uma arqueia é uma prima da bactéria, ela engoliu uma outra bactéria, né? E essa bactéria se acomodou, ficou por ali e acabou virando as nossas mitocôndrias, né? As nossas mitocôndrias é um processo que se chama de endossimbiose, quando uma coisa engole a outra e fica tudo por isso mesmo e elas desenvolvem algum jeito de viver num nível mais alto. Então, isso foi um absoluto milagre. Isso que a gente sabe só aconteceu uma vez, né? Só aconteceu uma vez e isso aumentou imensamente a capacidade de produzir energia, né, dessas primeiras criaturas, e é isso que está por trás de mamíferos e plantas, etc. Aconteceu uma vez, tá bom? Uma vez uma arqueia engoliu uma bactéria, o resto é história. E você tem mitocôndrias dentro de você, mitocôndrias que têm um DNA próprio, né? Você é basicamente um condomínio. Né, a sua noção de identidade é uma ficção um pouco frágil. Mas o que é interessante que num processo muito parecido de endossimbiose, né, eucariotes, células mais desenvolvidas, num certo momento engoliram uma cianobactéria. Engoliu. E aconteceu uma coisa parecida. A cianobactéria ficou por ali, a hospedeira ficou feliz. Nossa, esse cara aqui trabalha a troco de luz, né? Pô, você bota o cara no sol, esse cara trabalha. Então fica aí, né? Você está trazendo aqui almoço grátis, que maravilha. Eu não sabia disso, eu não sei se você sabia, eu achei essa história muito bacana, porque são aquelas pequenas coisas improváveis, mas não impossíveis, que acabam acontecendo uma vez só, ou às vezes várias vezes em paralelo, e que depois, por um processo simples de evolução darwinista, dá essa confusão toda que a gente está vendo por aí, que a gente chama de vida. E aí é um bom gancho para a gente pular. Eu acho que quando a gente estava vendo, fazendo os tours astronômicos lá em São Pedro de Atacama, em 2 momentos o cara aproveitou para mostrar Saturno. Saturno estava particularmente visível, né? Saturno tem centenas de luas, 200 e não sei quantas, tem 200 e tantos corpos girando em torno de Saturno, mas alguns são mais visíveis que outros, né? E um desses satélites de Saturno se chama Encéladus. Qual é a graça de Encéladus? A graça de Encéladus é que talvez ali esteja acontecendo vida. A gente já comentou isso aqui no radinho. Quando a sonda Cassini passou pertinho, ela passou rasante perto de Encéladus. É uma lua interessante, uma lua gelada, e que a gente sabe que ela tem um oceano dentro. Ela tem um oceano, ela está cheia d'água, mas ela está coberta de gelo, né? O que acontece é que esse gelo de vez em quando racha e saem uns esguichos, né? Sai como se fosse um geyser, sai um geyser de água, assim, jogando água para tudo quanto é lado, né? Às vezes a 1000 quilômetros de altura, que é espantoso, não é? E aí a sonda, não é sonda, meu Deus do céu, estou confundindo com o nome de alguém, Sandra.
mas a sonda passou por um desses jorros de água, tomou um banho lá, aproveitou, analisou várias das moléculas que estavam ali. E faz tempo, isso faz décadas, mas recentemente cientistas resolveram pegar esses dados todos, dar uma olhada e descobriram que a Cassini tinha descoberto várias moléculas bastante complexas que poderiam estar associadas ou à vida ou à possível origem de uma vida futura. Né, moléculas muito complicadinhas, que eu não vou já falar o nome aqui, já esqueci tudo, né, inclusive antecessoras do que seriam os aminoácidos, do que seria o código do nosso DNA. Aí a pergunta é, o que está acontecendo aqui? Da onde saiu isso? Então, uma possibilidade, eu tenho 2 artigos aqui que estão falando de um tema parecido, sobre perspectivas diferentes. Uma possibilidade é que nos oceanos, né, nesse oceano interno de Encélados, você tem as condições necessárias para que moléculas se formem e que acabem dando origem a alguma coisa que pode se tornar, se é que já não se tornou, alguma forma de vida. Né? Então, por isso que quando espirra, você pega essas coisas nesse jorro. Um outro artigo aqui diz que cientistas recentemente resolveram testar uma hipótese um pouco diferente. Falou, não, uma outra possibilidade é que, de repente, esse jorro de água não tem nada demais, tem moléculas muito simples, metano, gás carbônico, nada demais, né? Mas na hora que isso é exposto ao espaço, né, exposto à radiação solar, exposto ao vento solar, exposto a raios cósmicos, essa coisa toda que a atmosfera nos protege, felizmente, né? E já vamos falar de outra coisa aqui que a gente está provocando mais uma catástrofe, mas daqui a pouco eu comento. Então, quem sabe o que a Cassini detectou não é uma água com moléculas impressionantes vindas do oceano, mas simplesmente moléculas que foram provocadas, que acabaram acontecendo através de reações químicas que foram causadas pela radiação do vento solar, sei lá, raios cósmicos, etc. e tal. E aí os caras resolveram fazer um experimento no laboratório, baixaram pra caramba a temperatura, né, praticamente vácuo, esparramaram ali, né, dentro desse espaço fechado, né, um jorro de água contendo gás carbônico, metano e mais algumas coisas muito simples, e bombardearam essa coisa toda com vários tipos de íons de radiação e tal, e de fato isso acabou provocando algumas reações químicas que levaram a substâncias que são talvez precursoras da vida. Então, aí agora a questão é, o que a Cassini detectou? Né, um efeito do espaço sobre esse jorro de água ou alguma coisa que está acontecendo no planeta ou os dois? Mas o que é interessante aqui, porque é uma das coisas que eu acho, pelo menos, interessantíssimo, quando você estuda, por exemplo, física, é que, em princípio, pelo que a gente sabe, a física se aplica ao universo inteiro. Né? Então, o que você aprendeu aqui sobre não sei o que, água, isso aqui, tanto faz, né? Mesmo a química, isso se aplica ao universo inteiro, porque são os mesmíssimos átomos, certo? Certo. Então, o que está acontecendo em Encélados é a mesma química que você estudou para fazer vestibular, ok? Ok. Então, é muito curioso porque tem um outro artigo aqui muito provocativo. Um matemático resolveu criar um framework, um sistema para tentar avaliar o quanto é provável que moléculas em condições assim assado, né, elas acabam tomando um caminho que a gente poderia chamar de vida. E aí ele descobriu nesse framework dele que isso é muito improvável. É muito mais improvável do que a gente imagine. Talvez isso explique por que esse silêncio todo, a gente não vê alienígenas, não vê sinais de vida em outro lugar, o que a gente vê parecem ser coisas muito primitivas, talvez porque sejam coisas absolutamente, não são impossíveis, porque elas acontecem, mas elas talvez sejam muito improváveis. Se o framework dele dá conta dessa história toda ou não, eu acho que tanto faz, eu acho que isso só me ajuda a sentir ainda mais admiração por aquilo que está acontecendo em volta de nós, por aquilo que começou a acontecer há alguns bilhões de anos e nunca mais parou, apesar dos nossos esforços em contrário. Né? E como eu prometi aqui, um outro artigo aqui está mencionando que esses foguetes todos, que o Elon Musk fica soltando toda hora, e manda foguete, manda foguete, manda foguete. Bom, em primeiro lugar, quando eu vejo aquela fumaceira toda, eu falei, isso não deve sair de graça, né? Porque por quanto combustível você tem que queimar, quanto material você põe na atmosfera. Pois bem,
isso está arruinando a nossa camada de ozônio. E a nossa camada de ozônio, que a gente tinha conseguido décadas atrás entrar num acordo internacional para proteger esse tesouro, lá vamos nós estragar esse negócio de novo. E uma coisa que a camada de ozônio faz é justamente dar uma bela segurada na radiação ultravioleta que vem do Sol, né? Que é justamente aquilo que a gente estava conversando no começo do episódio e que no Atacama é uma coisa acachapante, né? Porque tem menos atmosfera, se está muito alto, a atmosfera é rarefeita, então realmente você apanha mais do ultravioleta. E a camada de ozônio tem um fator fundamental em filtrar um pouco esse ultravioleta, porque sem isso, como eu falei para vocês, as plantas não aguentam, ninguém dá conta, o DNA se corrompe, as moléculas se degeneram, não é? Então, em nome, não sei exatamente do que, dos satélites do Elon Musk, a gente está simplesmente abrindo mais um buraco nessa camada de ozônio. E agora eu vou pegar uma carona com uma outra coisa, já que a gente está falando de Chile, Atacama, e céu, exploração, astronomia. Tem um artigo muito interessante aqui que eu vou compartilhar com vocês. Como sempre, a URL, o link está na descrição do episódio, não importa onde você escute. Está no radinhodepilha.com, que é sempre o repositório, né, para fazer buscas, etc. e tal. Está no canal nosso no Telegram, no WhatsApp. Eu alimento tudo isso todo santo dia, de graça, sem monetização nenhuma. Agora, aliás, tenho que agradecer aqui, temos um novo super raríssimo. São 15 agora, o novíssimo super raríssimo se chama Gabriel Fontão. Gabriel, muito obrigado por apoiar aqui o Radinho que não tem uma lógica comercial, tem uma lógica completamente diferente, a gente bate fora do bumbo, agradece o apoio de vocês, porque não tem monetização alguma aqui, nenhum canal meu tem, seja lá o que for, né? Eu não estou ganhando dinheiro com anúncio, nem com nada. Mas voltando aqui para a questão de povos originais, voltando aqui para a questão do espaço, do céu, o artigo é muito interessante porque especialistas se debruçaram sobre um códex. Códex são livros, a gente chama em português de códice. São livros dos maias. Os maias escreviam livros. Muitos deles, obviamente, por cegueira, estupidez e seja lá o que for, né, dos colonizadores espanhóis e padres, etc. e tal, desapareceram, né? Porque aquilo parecia paganismo, alguma coisa demoníaca, seja o que for. Não é? Se bem que quando eu fico imaginando os espanhóis, imagina, os atacaminhos estavam lá felizes da vida, não estão fazendo mal a ninguém, e chega um bando de espanhol louco, ok, defina a civilização. Mas o que acontece é que esses códices dos maias, que são lindos, são super bem ilustrados, né? Os maias tinham um sistema numérico completamente diferente, eles tinham um calendário baseado na lua, não no sol, não é? Então, eles já tinham uma noção de que esses códices eles estavam ali prevendo fases da lua, ou seja o que for, porque os maias observavam o céu e tomavam nota. Eles percebiam regularidades, eles iam anotando. Essa é a vantagem de você ter algum tipo de escrita, não é? E você também ter bastante tempo. Você tem bastante tempo, gente com tempo sobrando também, o que é importante, não é? E algum tipo de escrita, você vai registrando regularidades na natureza à sua volta. Né? E eles perceberam que naquele códice, que acho que está em Dresden, se não me engano, tem ali previsões bastante precisas de eclipses solares. Certo? Certo. Aqueles, dentro daquela lógica, eles explicam um pouco a lógica, os ciclos lunares, 200 e tanto, cara, ok, é uma matemática muito peculiar, mas que de qualquer maneira funciona relativamente bem. Né, quando você compara as previsões que o sistema Maia conseguiu prever, conseguiu calcular, e você compara com o que a gente é capaz de prever hoje, cara, é muito bem aproximado, está muito correto. Se a civilização dos caras não tivesse entrado em colapso, provavelmente eles estariam devagarinho incorporando outros instrumentos, telescópios e tal, e aprimorando cada vez mais essa previsão. Agora veja que interessante, né? O quanto diz respeito no processo todo de colonização, chamando esses caras de selvagens, chamando esses caras de pagãos, de bárbaros, de adoradores do demônio. Os caras estavam lá quietinhos, conseguindo prever eclipses solares há 1000 anos, no século XI, no século XII, né? Quando na Europa, o que você tinha na Europa nessa época, eu nem quero. Tem coisas que estão acontecendo nessa Europa que não são tão louváveis assim. Eu vou dar o link para um artigo muito interessante hoje sobre o Santo Graal. Eu acho que eu só ouvi falar a primeira vez no Santo Graal
ou no Holy Grail. Acho que eu tinha ouvido essa expressão, que é muito comum na língua inglesa, né? Alguma coisa é o Holy Grail, né? Como se fosse a coisa mais importante, mais valiosa. Né? Mas eu não sabia o que era o Holy Grail. Aí veio o Indiana Jones, aí é um cálice onde coletou o sangue de Cristo, e o cálice tem propriedades extraordinárias. Pois bem, o artigo é justamente sobre o Santo Graal. A questão é, veja bem, o que é um Graal? Né? Se eu não me engano, Graal é mencionado na Bíblia, né? Eu não lembro se é no Velho ou no Novo Testamento, sei lá eu, mas não é um cálice. Graal, na verdade, é uma palavra que expressa uma travessa, onde você serve comida. Provavelmente serve peixe, porque afinal é um bando de pescador, né? E aliás, peixe você associa a Cristo com muita imaginação, eu não consigo entender muito bem a lógica, né? Mas era uma travessa que alguém usou na Santa Ceia, serve o peixe, ou seja o que for, numa travessa. Então o Graal vem dessa travessa. Ok, acabou. Não tem nada disso, ninguém está coletando o sangue do cara na cruz, não tem absolutamente nada. O que acontece é que 1000 e tantos anos depois, perdão, limpando um pouco a garganta aqui, no século XII, um autor chamado Chrétien de Troyes, cristão de Troia, no seu trabalho inacabado O Conto do Graal, ele começa a enfeitar um pouco o Peru. Ele vai falar toda uma lenda maravilhosa em cima do Graal, mas nesse momento, o Graal continua sendo uma travessa. Aí o que acontece, faz muito sucesso essas histórias de louco, né? E aí mais tarde vem um outro cara chamado José de Arimateia, vem um cara chamado Robert Boron, que é outro autor, que acho que estava querendo fazer mais um best-seller. Ele escreve um livro sobre José de Arimateia. José de Arimateia, eu não tinha a menor ideia de quem era, tive que perguntar para o ChatGPT, vou compartilhar o link com vocês também, claro. Aparentemente era um discípulo mais rico de Cristo, que quando o cara morreu, ele vai lá e oferece o túmulo, seja o que for. É isso, é o cara, sei lá, o cara que enterra o cara. Ok, tá bom. Mas aí não tem graal nenhum, não tem cálice nenhum. Na Bíblia, quando falam de José de Arimateia, ninguém está coletando morbidamente o sangue de um cadáver. Não é? Mas não para o Roberto Boron, porque o Roberto Boron, né, algumas décadas depois, né, do nosso amigo Chrétien de Troyes, né, o Boron, ele resolve escrever uma outra lenda completamente delirante, né, onde o cálice, o graal vira um cálice. Então é o cálice em que Cristo teria tomado vinho com os caras na Santa Ceia, o que não está na Bíblia, né? E aí também esse mesmo cálice ele teria usado para coletar o sangue de Cristo, o que também não está na Bíblia, né? E aí autores, sucessores vão enfeitando essa história, dizendo que na verdade por algum processo completamente mirabolante, o cálice é levado para a Inglaterra. E aí é por isso que você tem várias lendas arturianas com o rei Arthur, né, os cavaleiros da Távola Redonda em busca do Santo Graal, e várias histórias absolutamente fabulosas, maravilhosas e incríveis, mas, é tudo absoluta invenção. Né? É invenção, lamento informar Indiana Jones, lamento informar nazistas em busca de poderes místicos, mas isso é uma invenção, né? 1000 e tantos anos depois, e aí isso só reforça aquela minha tese de que algumas histórias conseguem se concatenar, se encadear, se conectar, né, com alguns ganchinhos que tem na nossa natureza humana, né, mais ou menos num processo de evolução genética, elas vão se aprimorando, até virar praticamente parasitas da nossa cabeça, né, e a nossa cabeça, a nossa cultura fica cheia dessas histórias que não param em pé, mas elas se aprimoraram tanto, elas ficaram tão irresistíveis que a gente não consegue superar, mesmo que hoje você prove por A mais B que a astrologia é completamente impossível, que se os atacamenhos ou se os maias estavam analisando os céus, tentando fazer algum tipo de previsão com relação a catástrofes e trocas de rei, lamento informar, a história é bonita, mas isso, ok, você pode eventualmente identificar ciclos naturais, isso é bacana, né? Você vê, toda vez que vem uma coisa qualquer, né, uma inundação, uma chuva, monções, você olha para o céu, está numa certa posição, né? Quando acontece de novo, será que o céu, alguma coisa está na mesma posição? Aí você descobre que alguma coisa está na mesma posição, mas não é uma relação causal, é só uma coincidência, né? Mas a gente está sempre buscando conexões causais. E aí, agora é um desabafo muito pessoal e meu,
Mas é muito curioso porque eu sei que a gente está sempre procurando causas para os nossos infortúnios. Plim, plim. Graças ao milagre da edição, você foi poupado de uma tosse bastante inconveniente. Mas voltando para relações causais irresistíveis, você sempre vai acreditar que choveu porque você saiu de calça branca. Ou que o Brasil levou um frango numa Copa do Mundo porque você não estava com a sua cueca laranja. Né? E demais relações curiosas. Eu acho, não sei, é uma questão de gosto ou defeito de fábrica. Eu acho o universo mais belo, a vida mais admirável, inclusive mais justa, se a gente imagina que não tem nada assim esotérico, influência, que o universo se basta. Por que isso me parece mais justo? Né? Eu acho mais justo e mais tranquilizador imaginar que, de repente, se você teve algum problema qualquer, uma doença, aconteceu alguma coisa, que é fruto do absoluto acaso, do que imaginar que tem alguma divindade, ou uma estrela, alguma constelação em algum lugar, fazendo uma contabilidade insana de quando você se masturbou quando era pequeno, alguma coisa que você fez com a mulher do próximo, não sei. Né? Eu acho que é muito mais justo, né, que nós estejamos expostos a um completo acaso, um acaso que é cego. Eu acho o acaso cego mais justo e mais bonito do que uma divindade caprichosa, né? Porque aí você bate o carro, porque Deus quis, mas por que ele quis? Então resigne-se, isso se chama fé. Né? Então como é que você, eu não sei, fica aqui o convite para eventualmente você experimentar esse tipo de revelação, esse tipo de iluminação, que o universo se basta sozinho, ele se criou sozinho, a vida surgiu sozinha, a vida evolui sozinha, as leis são as mesmas em todos os lugares, é lei de física combinada com acaso, combinado com a química, e isso é maravilhoso, certo? E isso é absolutamente miraculoso, isso é muito delicado, isso é muito frágil, isso é muito único, né? Então o que está acontecendo aqui no planeta é um fenômeno que, nossa, a gente tem que ter uma admiração extraordinária, uma devoção, ainda mais porque é frágil. Tem um artigo muito interessante aqui sobre grandes cabeções, empreendedores, investidores, que estão tentando reverter o aquecimento global usando um processo chamado, como é que chama? Injeção estratosférica, sei lá do quê. A ideia dos caras é pegar algum tipo de pó, espalhar na estratosfera, com a esperança de que isso, de alguma maneira, abafe a luz do sol, ok? E que isso reduza a temperatura para a gente poder continuar vivendo como se não houvesse amanhã, queimando combustível fóssil, explorando a foz da Amazônia, né, votando no Trump, né? Então tá bom, vamos aprontar que nem como se o mundo fosse acabar, ou como nunca fosse acabar, né, como se o mundo não fosse acabar nunca. E aí a gente simplesmente espalha ali uma aspirina, né, na atmosfera para que isso segure um pouco a onda. A questão é que não é bem assim. A questão e aí tem um estudo interessantíssimo aqui demonstrando que isso é uma completa insanidade porque a gente não sabe os desdobramentos. O sistema todo é tão complexo que você mexer, as consequências são muito imprevisíveis. Isso pode tornar algumas regiões completamente áridas. Ela pode provocar inundações colossais em algum lugar. Ela pode provocar desgraças humanitárias, econômicas, sociais e ambientais que a gente não consegue prever. Porque quando esses caras vão propor esse negócio todo, ele fala, imagine que a gente conseguiu espalhar na atmosfera ou na estratosfera, né, algum tipo de pó, pode ser de enxofre, o que não é uma boa ideia porque vai provocar chuva ácida, convenhamos, né, no enxofre virar ácido sulfúrico, nunca é uma boa ideia. Então carbonato de cálcio. Tem gente propondo diamante, como se houvesse diamante suficiente para você fazer uma coisa de louco dessas. Né? Mas eles pressupõem a coisa já espalhada e já distribuída. A questão é como você faz isso, sem pensar no custo, inclusive, né? O custo já é outra questão, mas como você faz isso do ponto de vista de engenharia faz toda a diferença. Porque do ponto de vista de engenharia não tem como você garantir de uma maneira fácil que o pó não empelote, que o pó não acumule mais num lugar que no outro, que o pó não caia, que seja lá o que for, não aconteça. Então, se você fizer uma implementação, digamos, desastrada, o impacto é global e todo mundo paga o preço, sobretudo quem não tem como pagar preço de nada, né? Os países mais pobres, as regiões mais vulneráveis.
Isso tudo porque a gente é cabeção e não consegue perceber o quanto tudo é absolutamente delicado, e a gente deveria ter uma relação. É lógico que ninguém está pedindo aqui para a gente renovar o culto a Amon, o culto ao Sol, né, ou fazer sacrifícios para alguma constelação qualquer. Mas é que, efetivamente, o que a gente tem à nossa volta, que faz com que haja plantas resistentes à ultravioleta que sustentam um ecossistema de vicunhas e pássaros e pumas no lugar mais absolutamente inóspito possível e imaginável, que flamingos que viajem milhares de quilômetros para pousar no lugar que é completamente desgraçado, que é um salar, e ali eles vão encontrar pequenos crustáceos que têm caroteno, que é por isso que caroteno provavelmente para resistir à ultravioleta, e isso vai fazer com que os flamingos fiquem da cor que eles são. Né? Essa sinfonia, essa coisa maluca que começou há alguns bilhões de anos atrás, com grandes milagrezinhos acontecendo, coisas absolutamente improváveis, eu acho isso muito mais legal do que imaginar que tem alguém sacaneando um, sacaneando o outro, ou cobrando proteção em torno de orações, preces, ou romarias, ou seja o que for. Eu acho que se a gente faltou um pouco de imaginação, a gente acabou imaginando divindades que são uma versão piorada de alguns humanos que são muito mais altruístas, né? A gente, se você olhar para muitas das divindades, você fala, desculpa, esse cara não é legal. Esse cara não é tão legal assim. Esse cara tá bom, então ele é legal, mas então ele é realmente braço curto, ele realmente podia estar fazendo mais. Por que ele não está fazendo mais? Por que ele escolhe uns e outros? Isso gera uma complicação tão completamente desnecessária, que se você abole tudo isso, abre mão de toda essa tentativa de fazer um universo Marvel aí, né? Aí você percebe aquilo que realmente governa o universo, e o universo é justo, não há nada injusto. Não há nada inesperado. Há milagres simplesmente porque eles poderiam não ter acontecido, mas aconteceram, mas mesmo assim as leis continuam de pé. Né? Não tem nada ali que vá provocar uma exceção porque alguém fez uma oferenda maior do que a sua. Desculpa essa pequena provocação, mas eu só estou compartilhando, né, porque eu sei que quando a gente fala de fé, normalmente todo mundo tem um sistema imunológico muito forte e consegue rechaçar qualquer tentativa de questionamento. Mas para quem, de repente, for um pouco mais receptivo, fica aí o convite. Né, uma maneira de enxergar essa grandiosidade toda, né, esses milagres cotidianos, que me parece mais leve, né, mais humana, né, mais justa, e inclusive dá mais esperança de que quem sabe... Não, será que dá mais esperança? Eu não sei, porque as narrativas... É só ver Trump, é só ver noticiário, as outras narrativas são aparentemente mais irresistíveis. Eu acho que eu vou ter que trabalhar um pouco mais nesse assunto. Raríssimas, raríssimos e raríssimos, deixo vocês ao coro dos passarinhos mais improváveis que eu já vi. Um grande abraço e até amanhã.